Imagine o som do vidro se quebrando. Mas não é um vidro comum, daqueles que trocamos com facilidade. É o som de uma vida inteira de esforços, de noites em claro e de planos meticulosos, estraçalhando-se no chão da realidade. Esta é a história de um homem que passou décadas acreditando que o volume da sua voz e a altura dos seus prédios eram a medida do seu valor. Ele não era apenas um empresário. Ele era um construtor de impérios. Ele acreditava que o sucesso era uma linha reta e ascendente, e que Deus, se é que ele pensava em Deus, era apenas um espectador distante do seu próprio brilho. Ele acordava às 5 da manhã, mas não para orar. Acordava para vencer. O som do seu despertador era o sinal de largada para uma corrida insana atrás de números. O tilintar das moedas, o barulho constante das notificações de vendas, o som dos motores dos carros de luxo na garagem. Para ele, esse era o único louvor que importava. Ele vivia em um ruído constante. Reuniões de diretoria, jantares de negócios onde cada palavra era calculada, o ego sendo inflado a cada nova capa de revista ou prêmio de empreendedor do ano. Ele achava que o silêncio era perda de tempo. Para ele, quem ficava em silêncio estava perdendo dinheiro. Mas o mundo, como bem sabemos, é um solo instável. O que levamos anos para construir pode ser varrido por um vento que não controlamos. E esse vento veio. Não foi de repente, como um raio, mas como uma maré que recua lentamente, expondo toda a sujeira e as rochas pontiagudas do fundo. Um investimento que parecia seguro revelou-se uma armadilha. Uma mudança súbita no mercado tornou seus produtos obsoletos. E então veio a assinatura que selou seu destino, a declaração de falência. Naquela última tarde no escritório, o barulho foi substituído por algo que ele temia mais que a própria morte: o vazio. Conforme os funcionários retiravam seus pertences e as máquinas eram desligadas, o silêncio começou a entrar pelas frestas das portas. Ele se viu sentado em sua cadeira de couro, olhando para a vista da cidade que um dia sentiu estar aos seus pés, e percebeu que o silêncio do ambiente refletia o silêncio da sua alma. Pela primeira vez em 20 anos, não havia ninguém ligando. Não havia e-mails urgentes. Havia apenas ele e o tic-tac do relógio na parede, que parecia zombar da sua queda. A descida ao vale é solitária. Os amigos de banquete, aqueles que brindavam as suas vitórias, foram os primeiros a desaparecer quando o champanhe acabou. Ele descobriu que as pessoas não estavam interessadas nele, mas no que ele podia oferecer. Sem o cargo, sem o status, sem o poder de decisão, ele se sentia invisível. Ele tentou gritar contra o destino, tentou usar os últimos contatos que restavam, mas as portas se fechavam uma a uma. O desespero começou a tomar conta. Ele sentia uma dor física no peito, uma ansiedade que o impedia de dormir. E foi nesse estado de exaustão total, morando agora em um apartamento pequeno e despojado, que ele teve seu encontro com o tesouro. Em uma dessas noites de insônia, onde o silêncio da madrugada parece pesar toneladas, ele encontrou uma Bíblia que pertencera à sua avó. Estava escondida no fundo de uma caixa de papelão, coberta pela poeira do descaso. Ele a abriu ao acaso, e seus olhos caíram sobre as palavras de Elias no Monte Horebe. Ele leu sobre o vento forte que quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Leu sobre o terremoto e o fogo, mas o Senhor não estava neles. E então, leu sobre o cicio suave e delicado. Um sopro de silêncio. Naquele momento, algo estalou dentro dele. Ele percebeu que passou a vida inteira procurando Deus, ou o sentido da vida, no barulho do terremoto e no fogo do sucesso. Mas Deus estava ali, o tempo todo, esperando que ele ficasse quieto o suficiente para ouvir. O empresário, que antes comandava centenas de pessoas, agora não conseguia comandar nem os seus próprios pensamentos. Ele caiu de joelhos. No silêncio daquele quartinho, sem plateia, sem fotógrafos e sem aplausos, ele chorou. E no choro, ele encontrou a primeira moeda do seu novo tesouro: a rendição. Ele começou a entender que a falência não foi um castigo, mas uma intervenção divina. Deus precisou calar todas as vozes do mundo ao redor dele para que a sua voz pudesse ser finalmente ouvida. O silêncio que antes era um inimigo aterrador tornou-se o seu santuário. Ele passou a acordar cedo, não mais para checar a bolsa de valores, mas para mergulhar nas escrituras. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não se conta em dígitos, mas em paz. Ele descobriu que o tesouro no silêncio é a presença manifesta de um pai que ama o filho pelo que ele é, não pelo que ele produz.
Muitas vezes nós fugimos do silêncio porque temos medo do que vamos encontrar lá dentro. Temos medo de encarar nossas falhas, nossos vazios e nossas carências. Mas é justamente no silêncio que o Espírito Santo trabalha. É no silêncio que as feridas são tratadas sem a interferência do ego. O empresário faliu para o mundo para poder prosperar para o reino. Ele entendeu que Jesus, muitas vezes, se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava do silêncio para se conectar com o Pai, quem era ele para achar que podia viver apenas no barulho? Hoje ele recomeçou. Não tem mais o império de outrora, mas tem algo muito mais sólido, caráter e propósito. Ele abriu um pequeno negócio, focado em ajudar pessoas, e cada decisão agora é tomada após um tempo de silêncio e consulta ao Criador. Ele aprendeu que o sucesso sem paz é apenas uma forma dourada de escravidão. Ele agora olha para os seus dias de glória mundana e percebe como ele era pobre quando pensava que era rico. O tesouro que ele encontrou no silêncio é a certeza da salvação, a alegria nas pequenas coisas e a capacidade de ouvir a direção de Deus em cada passo. Se você está assistindo a este vídeo e sente que o seu mundo está ficando silencioso demais, se as portas estão se fechando e você se sente abandonado no vale da falência, seja ela financeira, emocional ou espiritual, não se desespere. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Deus está limpando o palco da sua vida para que você possa ver o que realmente importa. Pare de tentar preencher esse vazio com o barulho do entretenimento, das redes sociais ou das reclamações. Abrace o silêncio. Ajoelhe-se nele. Busque a face daquele que conhece o seu nome. O tesouro está aí, debaixo dos escombros do que você perdeu. É um tesouro que o ladrão não rouba, a traça não corrói e a crise econômica não alcança. É a herança dos filhos de Deus. O empresário desta história precisou perder tudo para ganhar o infinito. E você? O que Deus está tentando falar com você hoje, através deste silêncio que te cerca? Não tenha medo de recomeçar do zero, desde que o seu zero seja o ponto de partida com Deus. Porque com Ele, o pouco com paz é muito, e o muito sem Ele é absolutamente nada. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente no dia de hoje e para sempre. E foi justamente através das páginas da palavra que aquele homem encontrou o mapa para o seu verdadeiro tesouro. Talvez você, assim como ele, sinta que precisa se reconectar com essa fonte de sabedoria e paz. Se você deseja ter uma Bíblia em suas mãos, ou presentear alguém que precisa ouvir a voz de Deus no meio do silêncio, eu deixei um link especial aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu quero que você saiba de algo muito importante. Ao adquirir sua Bíblia através desse link, você não pagará nem um centavo a mais por isso. O valor é exatamente o mesmo, mas a plataforma reconhece que você veio por indicação do nosso canal e nos repassa uma pequena comissão. Essa é uma forma simples e poderosa de você ajudar este ministério a continuar produzindo mensagens de fé, esperança e transformação como esta, sem gastar nada extra do seu bolso. Se o seu coração sentir esse chamado, clique no link e invista no seu crescimento espiritual. Agora vamos continuar com a nossa reflexão sobre o que Deus faz quando o mundo se cala. Que a paz nosso Pai Celestial esteja com você e te acompanhe sempre. Amém.